Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde. Nós tivemos um pequeno recesso devido às comemorações da Semana Santa, mas hoje a gente está de volta com o programa ao vivo. E a nossa convidada é a Thaís Fusato, nutricionista, e vai tirar as nossas dúvidas nessa área. Thaís, o inverno está chegando aí. Nesse período do ano, é mais difícil fazer dieta? Olha, nessa época do ano é uma faca de dois gumes, porque o metabolismo, para nos aquecer, está bem mais acelerado. Então, teoricamente, o emagrecimento aconteceria mais rápido, né? Por essa questão de rapidez de funcionamento do metabolismo. Em compensação, por ele funcionar mais rápido, metaboliza mais rápido também os nutrientes. E, consequentemente, a gente sente fome mais rápido. Então é verdade que o inverno dá mais fome? Dá bem mais fome, justamente porque o nosso corpo está trabalhando em maior velocidade para nos aquecer. Então, se a gente não conseguir controlar essa vontade de comer, acaba engordando. E no inverno também os alimentos são mais calóricos, né, Thaís? Porque no inverno a gente não consegue ficar só na saladinha, suco natural. No inverno vai ser um chocolate quente, um caldo, tudo mais calórico. A gente pode fazer substituição? Com certeza, pode e deve fazer substituições. Na verdade, todos os pratos quentes têm as versões light, né? Então, a gente pode usufruir, nos aquecer com alimentos quentes, mas usando sempre os alimentos mais light. Tá. Dizem que não deve consumir alimentos light em excesso. Isso é verdade? Sim. E por quê? Sim, quando eu digo light, são os mais leves do que a gente considera, por exemplo, um achocolatado. Um leite integral com muito chocolate em pó. Então, a gente vai substituir só por um leite desnatado e um achocolatado normal, não precisa de ser o light, porque às vezes, usando o light, produtos light em excesso, acabam engordando mais, porque a pessoa acaba utilizando uma quantidade maior. Então, se você utilizar o produto convencional em menor quantidade, já é o suficiente, ou se for usar o light, que use na mesma quantidade que você usaria o normal, para não alcançar as calorias que você alcançaria com o produto convencional. A gente vê em drogaria, farmácia, supermercado, uma variedade enorme de shake. A gente pode substituir refeições por esses shakes ou não deve ser feito isso? Sim, os shakes não são novos, né? Já existem há muito tempo e tem vários tipos de shake. Tem shakes que são à base de proteína, tem shakes que são à base de carboidrato, tem shakes que são à base de vitaminas e minerais. Então, a pessoa tem que avaliar bem qual é o objetivo dela. Os shakes que estão sendo utilizados atualmente para emagrecimento são nutricionalmente completos, alguns deles, tá? Alguns deles são de marcas famosas, são bons, sim, porque tem tanto proteínas quanto carboidratos, vitaminas e minerais em quantidades adequadas para substituir uma refeição. A grande questão é até quando que eu consigo substituir o prazer de comer arroz, feijão, carne, legumes, verduras por um copo de shake. Então, isso vai muito de acordo com o objetivo da pessoa. Se é uma pessoa que consegue se alimentar equilibradamente com os alimentos convencionais, não há o porquê de se utilizar o shake. Agora, uma pessoa que tem muita dificuldade de consumir uma variedade maior de alimentos, o shake é interessante. Em substituição a uma refeição grande, ele vai ajudar no emagrecimento, dependendo da composição do shake. Aí tinha que avaliar cada shake individualmente. Se você acrescentar, além da sua refeição, acrescentar mais uma de shake, você pode aumentar o peso. E se você mantiver um nível de atividade física usando shake e alimento, você mantém o peso. Tudo depende dessa balança, né? O quanto eu gasto e o quanto eu consumo. Mas pode ser trocado uma refeição ou outras refeições? Então, o próprio fabricante já indica o uso, né? Então, assim, é o próprio fabricante que vai te falar. Tem alguns que podem ser utilizados 2 vezes no dia em substituições das 2 grandes refeições, almoço e jantar, ou café da manhã e jantar, né? Eles sempre deixam uma refeição principal e retiram outras 2 também principais, mas que não sejam o almoço. Aí o cliente pode escolher qual delas é mais importante, qual o cliente tem dificuldade para se alimentar, e aí substitui pelo shake. Anda na moda a dieta da proteína, Thaís. Ela realmente funciona? Funciona. Perder peso, se é o objetivo, funciona. Mas as consequências da dieta da proteína não são boas.
porque podem sobrecarregar a função renal e desenvolver problemas de saúde. E toda vez que você elimina outros tipos de nutrientes, sempre haverá o emagrecimento. Mas é a mesma questão do shake. Até quando você vai conseguir fazer uma dieta somente de um tipo de nutriente? Fora que sempre a proteína geralmente está conjugada com uma porção de gordura. Então, sempre vai vir uma proteína e a gordura junto. Sempre não, mas em muitos casos, a proteína, por exemplo, da carne, não está isolada. Tem uma grande quantidade de gordura junto. Então, acaba aumentando a quantidade de gordura da alimentação. E aí, quando você emagrece, você perde a parte errada do que deveria perder. Perde uma grande quantidade de massa muscular e preserva um pouco mais da gordura. Ao passo que se você fizer uma alimentação saudável, o resultado não vai ser momentâneo, instantâneo, como é o caso da dieta da proteína, mas vai acontecer gradualmente e mais eficaz. E é até mais fácil para manter, né, Thaís? Sempre. Toda vez que eu venho aqui, a gente fala isso, né, Chaira? Que quanto mais equilibrada, variada a alimentação, mais fácil de manter, porque a gente não se proíbe de comer nada e a gente tem que levar para o resto da vida. É a única dieta que dá certo, que é realmente eficaz, é a reeducação alimentar, que abrange todos os alimentos. Tá. Eu tenho uma pergunta do João Bosco, Thaís. Ele tem 53 anos. Ele diz que pesa 147 quilos e quer perder 40. Tá te pedindo umas dicas. Primeira coisa, pode me procurar em consultório particular, atendo domiciliar, porque, João Bosco, cada caso é um caso. Então, as dicas são as que você ouve sempre, que toda a televisão está propagando, a mídia propaga muito bem, né? Que é o comer de 3 em 3 horas, não pular refeições, dentro do seu limite e da sua condição de saúde, praticar uma atividade física regular, de no mínimo 3 vezes por semana, com orientação de um profissional, ingerir bastante água, não ficar muito tempo em jejum, e evitar gorduras, frituras, excesso de sal. Isso tudo são dicas que estão espalhadas pela mídia, mas nada como uma orientação individualizada e uma cobrança, né, que a gente precisa para te ajudar melhor. Então, eu coloco-me à disposição. Então, é verdade que o fato de beber água ajuda no emagrecimento junto com uma dieta, claro? Não tenha dúvidas. Além da água ajudar no funcionamento do intestino, ela acelera o metabolismo. Então, ela com certeza ajuda no processo de emagrecimento. É verdade que água fria com limão pela manhã em jejum ajuda a emagrecer? Não. Não, isso é um mito. O limão, assim como é o mito que o limão raleia o sangue, é um outro grande mito. O que pode acontecer é que o limão tem muita vitamina C e vai te deixar mais energizado, mas emagrecer não acontece. E ainda pode prejudicar o estômago, né, Thaís? Tomar água com limão em jejum? Isso depende muito, porque o estômago produz o ácido clorídrico, que é muito mais ácido que o ácido do limão. Algumas pessoas que já têm uma inflamação no estômago, gastrite, esofagite, duodenite, pode acontecer do limão, por ser um pouco mais ácido, agredir a parede do estômago. Mas na maioria dos casos, teoricamente, o limão não afetaria o estômago por ter um pH ácido menor do que o pH do estômago. Tá. Thaís, é verdade que comer em frente à TV engorda? Tudo depende da quantidade que você come. O grande problema de se comer em frente à TV é não prestar atenção no que se come. Então, a gente acaba comendo mais do que deve. E o cérebro leva sempre cerca de 20 minutos para assimilar o que a gente está consumindo para ver se está satisfeito ou não. Então, se você come em frente à televisão, você leva um tempo bem menor, porque não mastiga direito, não presta atenção no que está comendo, e acaba repetindo e o seu cérebro não vai perceber que você está satisfeito. Esse processo de saciedade vai demorar mais tempo e aí quando você se der conta, aí já passou os 20 minutos, aí você comeu mais do que deveria. Tá. E comer de 3 em 3 horas realmente ajuda a emagrecer? Sim, porque mantém sempre o metabolismo funcionando em alta velocidade e nessa alta velocidade ele economiza a massa muscular e gasta sempre a gordura do corpo como fonte de energia. Então esse é o grande trunfo do emagrecimento, comer de 3 em 3 horas. Não adianta apenas fechar a boca para emagrecer, tem que abrir nos momentos corretos e comer a coisa certa.
comer a coisa certa. Não adianta eu comer um salgadinho de 3 em 3 horas, uma sim. fritura, não adianta, né? Não mesmo. Daí nós temos que fazer as 3 refeições grandes, principais, café da manhã, almoço, jantar ou lanche, e intercalar com pequenos lanches, como frutas, iogurte, um leite desnatado, vitaminas, barra de cereal, pequenas refeições, que aí vão ser individualizadas de acordo com o caso. E quando a pessoa já está enjoada de fazer dieta, Thais? Já comeu muita barrinha de cereal, já não aguenta mais comer tanta fruta, o que deve ser feito? Bom, isso aí depende de cada um. Porque a substituição, a gente tem várias substituições e não pode deixar realmente cair na monotonia. Então, o bom do nutricionista é que ele sempre vai te monitorar e falar algumas substituições que você poderia fazer no lugar da fruta, colocar o iogurte, mudar os horários, por exemplo. Se eu como a fruta de manhã e já enjoei, eu vou colocar um alimento salgado, deixar a fruta para outro horário que eu ainda não tenho enjoado. Isso tudo é conversado. Você pode substituir os alimentos, mas com certo critério também. Por isso que a avaliação individual é muito importante. A Joana tem 27 anos, diz que faz dieta, come regularmente e tal, mas ela acha super difícil manter a dieta nos finais de semana. A pessoa precisa ficar antissocial para manter a dieta? Tá? Mas claro que não. Graças a Deus existe o final de semana e graças a Deus existem festas e eventos sociais pra gente sair. Porque se a gente fosse robotizado, a vida não teria a mínima graça. Então eu acho que todo mundo pode ser permissivo, sim. É claro que não é para jogar fora todo o trabalho que você teve durante a semana. Mas aos finais de semana, a rotina muda-se um pouco, você pode manter a dieta e ainda assim se permitir sair, ir a um barzinho, ir a uma festa e compensar também com atividade física. Então, às vezes, assim, eu extrapolei, realmente extrapolei, não deu pra seguir a dieta num casamento que eu fui, no aniversário que eu fui, no barzinho que eu fui com os amigos, para isso que no dia seguinte você levantar, vamos fazer uma caminhada no domingo de manhã, ou durante a semana manter a minha atividade física e voltar a comer direito. Porque às vezes o que a gente estraga no final de semana fica com preguiça de retomar. Né? Então, assim, nossa, já que eu estraguei tudo, vou deixar. Quando eu estiver animada, eu volto a fazer. E não é assim, a reeducação alimentar é diária. Né? Todos os dias é como se fosse uma desintoxicação de drogas. Né? Pelo menos por hoje, a gente tem que pensar em fazer direito. O que você já comeu ontem, não adianta reclamar. Já foi absorvido, já ajudou a aumentar o aporte calórico. E nem adianta pensar no amanhã. Nossa, amanhã eu tenho uma festa para ir, quero vestir aquele vestido mais apertado e tal. Vamos pensar no hoje. Hoje é dia de mudar. Então, hoje, pelo menos hoje, eu tenho que fazer a alimentação correta. Amanhã ainda não chegou e o ontem já passou. Existem uns horários determinados, o que a gente